meu nome é Colin Spears, sargento do Exército dos Estados Unidos. Aos 26 anos, fui treinado para enfrentar inimigos nos cantos mais remotos do mundo. Mas ninguém jamais me treinou para a frente de batalha na mesa de jantar de Natal da minha própria família. Em meio ao cheiro de peru assado e ao som de música natalina, meu irmão Ethan olhou para mim com desprezo e disse: "Você deveria ser grato por ainda ter um lugar para voltar e se aproveitar." As palavras foram um tiro. Minha mãe rapidamente colocou mais purê de batatas no prato, como se não tivesse ouvido nada. Meu pai, Richard, apenas pigarreou e desviou o olhar. Quando respondi: "Eu não trabalho para Zita. Mando dinheiro para casa todo mês", Ethan se levantou, e um estalo seco e agudo ecoou pela sala. O tapa dele fez meus ouvidos zumbirem. E então ele rosnou: "Saia da minha casa, seu inútil." Empurrada para a neve congelante, descalça e com a bochecha queimando, eu não chorei. Eles não sabiam que não tinham acabado de expulsar uma filha. Tinham acabado de declarar guerra a um soldado. Se você já sacrificou tudo só para ser tratado como se não fosse nada pela sua própria família, me conte de onde você é nos comentários. Curta e inscreva-se, porque esta é a história de como uma soldada traída planejou a missão final de sua vida. O cheiro deveria ter sido o primeiro sinal de paz. Em nossa casa no subúrbio de Westerville, a véspera de Natal tinha exatamente o mesmo cheiro que deveria ter no coração de Ohio. O aroma profundo e saboroso de um peru assado lentamente, o aroma doce e picante do molho de cranberry da minha mãe fervendo no fogão com um toque de canela, e o aroma fresco de pinho da árvore de Natal na sala de estar. Suavemente, de um pequeno rádio no balcão da cozinha, Bing Crosby sonhava com um Natal branco, com tudo em seu devido lugar. Os talheres polidos brilhavam sob a luz suave do lustre da sala de jantar, ao lado de pratos que continham uma cena rockefelliana perfeita de uma refeição festiva do Centro-Oeste: peru, caçarola de vagem com cebolas fritas crocantes por cima, purê de batatas e molho. Era uma imagem de aconchego, de família, de lar. Mas as imagens mentem. Eu estava em casa, de licença, havia 3 dias, e a paz era tão tênue quanto a primeira camada de gelo em uma poça. Meu irmão Ethan, 3 anos mais velho que eu e o príncipe designado da família Spears, sentou-se à minha frente. Ele trabalhava como gerente de projetos na empresa de consultoria financeira do meu pai, um cargo que parecia envolver principalmente usar camisas caras e tratar minhas contribuições para o mundo como um hobby peculiar. Ele começou a ofensiva sutilmente, uma missão de reconhecimento verbal então, mais umas férias longas, em Colin, perguntou, girando o vinho tinto na taça. Deve ser bom ser pago para simplesmente estar fora. Mantive a voz calma, um tom de parada que aperfeiçoei ao longo dos anos. Isso se chama licença, Ethan. Eu mereço. Certo. Certo. Seu pequeno salário do governo, disse-ele com um sorriso irônico, tomando um gole de vinho deliberado e barulhento. Esqueci que isso é um trabalho de verdade. Minha mãe, Carol, interveio com a energia frenética de um diplomata tentando evitar uma crise internacional. A previsão do tempo diz que podemos ter um Natal branco de verdade este ano. Não é adorável? Sua voz era vibrante, ríspida e completamente ignorada. A tentativa de manter a fachada de uma família feliz e normal era uma defesa fraca e falida. Decidi encarar o ataque dele de frente, mas com fatos, não com emoção. É assim que somos treinados. Você não se envolve com as provocações do inimigo. Você apresenta informações claras e irrefutáveis. Não é uma bolsa, respondi calmamente, largando o garfo. Na verdade, enviei mais de $10.000 para casa nos últimos 2 anos para ajudar com a hipoteca. O efeito foi imediato. Um garfo raspou ruidosamente contra um prato. Meu pai, Richard, que observava silenciosamente o conflito como um general distante, soltou uma tosse sufocada, subitamente fascinado pelo padrão em seu guardanapo. Ethan, no entanto, jogou a cabeça para trás e riu. Não era um som de diversão. Era uma arma, alta e irônica, destinada a humilhar. 10.000, zombou ele, com o rosto corado de vinho e arrogância. Acha que isso é um grande gesto? É o seu dever.
Esse dinheiro nem faz diferença no mundo real. Isso é aluguel. Entendeu? Seu aluguel por ter um quarto aqui. Você é um inquilino, não um benfeitor. Ele fez isso com uma única frase brutal. Ele reformulou meu sacrifício. O dinheiro que enviei, os turnos extras que fiz, os pequenos confortos que me neguei no exterior, pensando que estava ajudando minha família, tudo não passava de uma transação, um acordo barato e sórdido que me despojou de todo amor e significado. O choque me deixou sem palavras por um segundo. O ar na sala ficou denso e pesado. Empurrei minha cadeira para trás, as pernas rangendo contra o piso de madeira polida. Levantei-me, com a voz baixa, mas firme. Você não tem o direito de falar comigo desse jeito. Não vi o tapa chegando. No momento, Ita estava do outro lado da mesa. No momento seguinte, ele estava de pé, balançando o braço em um arco violento. O som foi um estalo agudo que pareceu sugar todo o oxigênio do ambiente. Uma pontada incandescente atingiu minha bochecha esquerda, e minha cabeça tombou para o lado. O quarto se inclinou, as luzes quentes de Natal se borrando em dolorosas faixas de cor. Meu ouvido zumbia com um zumbido agudo. No silêncio ressoante que se seguiu, vi minha mãe, Carol, fazer um movimento pequeno e preciso. Ela não estava olhando para mim. Ela estava olhando para a toalha de mesa branca imaculada. Um pequeno respingo de molho havia respingado perto do prato de Ethan durante seu desabafo. Com um toque delicado no guardanapo, ela a limpou. Uma mancha em sua mesa perfeita era uma emergência mais urgente do que a marca da mão que brotava no rosto da filha. Então meu pai finalmente falou. Sua voz era calma, sem nenhum sinal de alarme. Ele não estava falando comigo. Olhou para meu irmão, cujo peito ainda arfava, e disse: Chega, filho. Não suje as mãos. As palavras me atingiram com mais força do que o tapa. Ele não estava dizendo ao filho que a violência era errada. Estava dizendo a ele que eu era sujeira. Minha própria presença, minha defesa da minha própria dignidade, era uma mancha. Naquele momento, eu não era mais a filha deles. Eu era um objeto, um problema a ser resolvido, um pedaço de lixo que havia manchado o Natal perfeito deles. A cumplicidade não era mais silenciosa. Era expressa, validada e aprovada. O rosto de Ethan se contorceu em uma máscara de triunfo. Ele contornou a mesa, agarrou meu braço e cravou os dedos no meu bíceps como garras. Você ouviu? Sibilou, com seu hálito azedo de vinho quente no meu rosto. Ele começou a me puxar, cambaleando, para fora da sala de jantar, passando pela árvore perfeitamente decorada, em direção à porta dos fundos. Saia da minha casa. Ele empurrou a porta, e uma lufada de ar gelado de dezembro me atingiu. Ele me empurrou com força, e eu cambaleei para o pátio de concreto, meus pés descalços pisando no frio escaldante do chão coberto de neve. A porta bateu atrás de mim, a fechadura estalando com um som pesado e final. Fiquei ali, tremendo, não de frio, mas da onda de choque da traição. Através do vidro da porta, eu podia ver a luz quente e dourada da sala de jantar. Vi a voz da minha mãe, um som fraco e apavorado vindo da madeira. Colin, pare de fazer cena. Você está envergonhando seu pai. Envergonhando-o. Era isso. Minha dor, minha humilhação, tudo era apenas uma vergonha para eles. O frio do concreto penetrava meus ossos, mas não era tão frio quanto a percepção que me invadiu. A dor na minha bochecha começou a desaparecer, substituída por uma clareza fria e dura. Não se tratava de uma discussão familiar. Era uma expulsão, uma ação inimiga. Eu não bati. Eu não gritei. Eu não chorei. Meu treinamento assumiu o controle. Você avalia a situação. Você identifica a ameaça. Você estabelece um novo objetivo. Olhei para a casa quentinha, que não era mais um lar, mas um complexo inimigo. Virei as costas para a luz dourada e caminhei descalço na escuridão do quintal coberto de neve. Minha missão havia mudado. Eu não era mais uma filha de licença.
Era uma soldada, abandonada atrás das linhas inimigas, e estava começando o meu reconhecimento. O único lugar em que me ocorreu ir foi um motel 6 perto da rodovia interestadual, cuja placa alegre era um farol severo na escuridão nevada. Paguei o quarto com as notas de 20 amassadas que havia economizado para os presentes de Natal de última hora. O homem atrás da divisória de acrílico mal levantou os olhos da pequena TV. Para ele, eu era apenas mais um pedaço de destroço humano da madrugada, e ele não estava errado. O quarto 114 cheirava a fumaça velha e a produtos de limpeza químicos fortes. O carpete era de um marrom fino e desgastado, e a colcha floral parecia lixa. Era o oposto completo do calor artificial do qual eu acabara de ser expulsa, os carpetes felpudos, a iluminação suave e o aroma de pinho e peru. Aquela casa era uma mentira. Este quarto, em sua miséria nua e crua, parecia a verdade. Deixei minhas chaves no criado mudo frágil e entrei no pequeno banheiro. A luz fluorescente zumbia agressivamente, lançando um brilho implacável. Inclinada sobre a pia, com as mãos agarrando a porcelana fria, olhei-me no espelho. Minha bochecha já estava corada, um padrão manchado de vermelho intenso e roxo profundo. Uma ferida visível, prova da batalha. Mas, ao olhar para o meu reflexo, percebi que não era o primeiro ferimento que eu sofria naquela casa. Era apenas o primeiro que todos podiam ver. Aquele hematoma físico desencadeou uma vida inteira de hematomas invisíveis. O mais claro de todos tinha gosto de sorvete de baunilha barato e do suor de um longo verão em Ohio. Eu tinha 14 anos e todo o meu verão havia sido dedicado a um único objetivo, uma mountain bike Kevin novinha em folha. Era prateada, elegante, com 21 marchas. Para mim, não era apenas uma bicicleta. Era liberdade. Era a possibilidade de pedalar até a represa, explorar as trilhas além do nosso condomínio e possuir algo que era verdadeiramente meu. Passei junho, julho e agosto trabalhando no Dairy King local, servindo sorvetes de casquinha com um uniforme de poliéster bem quentinho. Economizei cada centavo e, em meados de agosto, a moto era minha. Fiquei com ele por exatamente 2 semanas de pura liberdade. Então, num sábado, encontrei o espaço vazio na garagem. 1 hora depois, meu irmão Ethan, de 17 anos e irradiando uma invencibilidade presunçosa, apareceu na entrada da garagem, empurrando-o. O pneu dianteiro estava torto. O guidão entortou. Uma das mangueiras do freio arrebentou. Lágrimas quentes e furiosas brotaram dos meus olhos. "O que você fez?" gritei. Ele deu de ombros. Dei uma volta. Bati no meio-fio. Nada demais. Sem problema? Você pegou sem pedir e quebrou. Entrei furiosa, com o coração batendo forte de injustiça, para apresentar meu caso à mamãe e ao papai. Minha mãe suspirou, aquele som sofrido que ela emitia quando eu perturbava sua paz. "Ah, Colin, qual é?" disse ela, sem nem olhar. "É só uma bicicleta. Seu irmão precisava dela para ver os amigos." Só uma bicicleta. As palavras foram um apagamento casual dos meus 3 meses de trabalho duro. A reação do meu pai foi pior. Ele saiu, olhou para a bicicleta destruída e depois para o filho. Ele enfiou a mão na carteira, tirou uma nota de $20 e entregou a Ethan. "Tenha mais cuidado da próxima vez, filho", foi tudo o que disse. Ninguém jamais se desculpou. Ninguém se ofereceu para consertar. Meu trabalho de verão, meu símbolo de liberdade, agora era apenas uma coisa quebrada no canto da garagem, um monumento ao fato de que meu esforço não significava nada, enquanto os caprichos do meu irmão significavam tudo. Essa era a verdadeira dor, a dor profunda e interna de ouvir, sem palavras, que você simplesmente não importa tanto. O zumbido da luz fluorescente me trouxe de volta ao presente. Toquei minha bochecha. A menina que chorava por causa da bicicleta havia sumido. Em seu lugar, estava uma mulher sem lágrimas para chorar. Emoção é um luxo que um soldado em campanha não pode se dar ao luxo de ter. Era hora de passar do sentimento para o pensamento. Sentei-me na beira da cama dura. Não chorei. Fiz o que fui treinada para fazer.
Compilei um relatório pós-ação na minha cabeça. Avaliei os OX. Sujeito 1, Ethan. Abertamente hostil. Agressor principal. Fraqueza, arrogância. Sujeito 2, Richard. Comandante secreto. Autorizou o ataque. Fraqueza, sua reputação. Sujeito 3, Carol. Deu apoio emocional à oposição. Fraqueza, manter a ilusão de uma família perfeita. Meu treinamento militar, justamente aquilo que eles zombavam, era agora minha maior arma. Estava eliminando a dor, substituindo-a por uma estratégia fria. Peguei meu celular, a tela com um brilho anormal. Abri meu aplicativo bancário, movendo os dedos com determinação. Voltei 2 anos inteiros. Lá estava, transferência após transferência, rotulada como apoio familiar. Tirei uma captura de tela de cada uma delas. Então, abri meu laptop, conectei-me ao Wi-Fi desprotegido do motel e criei uma nova pasta criptografada. Dei-lhe o nome de Operação Volta ao Lar. Não se tratava de uma filha ferida em busca de piedade. Tratava-se de um agente de inteligência elaborando um dossiê sobre uma organização hostil. Cada captura de tela era uma evidência, cada lembrança, um dado em uma longa história de desequilíbrio sistêmico. Enquanto trabalhava, uma onda de profunda solidão me invadiu. Era o peso esmagador de saber que as pessoas que deveriam ser minhas aliadas eram inimigas o tempo todo. E então pensei nele, meu avô, um fuzileiro naval que lutou no Vietnã. Ele havia falecido há 5 anos, mas sua presença ainda era uma força. Lembrei-me da última vez que o vi, no silêncio estéril do Centro de Cuidados Paliativos. Ele era frágil, uma sombra do homem forte que me ensinou a ler um mapa. Mas seus olhos ainda eram aguçados. Ele agarrou minha mão, os nós dos dedos ossudos, mas com uma firmeza surpreendente. Ele me puxou para mais perto, a voz um sussurro seco. Eles não veem o coração de um guerreiro em você, Colin, ele disse com a voz rouca, seus olhos fixos nos meus. Mas eu vejo. Nunca se renda. Nunca se renda. Não era um conselho. Era uma ordem. Parei de trabalhar e enfiei a mão na mochila, meus dedos encontrando o peso familiar e frio da velha bússola de latão que ele me dera. Era pesada na palma da minha mão, a tampa gasta pelos seus anos de serviço. Tinha sido seu guia através de selvas e tiroteios. Agora era meu. Segurei-o no quarto escuro do motel, com a agulha tremendo levemente antes de se fixar no norte. Minha missão não era mais provar meu valor para uma família que jamais o reconheceria. Não se tratava de dinheiro ou mesmo de vingança. Tratava-se de honrar sua promessa. Eu estava lutando pela garotinha cujo verão foi roubado e pelo soldado que seu avô sempre soube que ela se tornaria. O objetivo era claro. A batalha estava apenas começando. O quarto do motel era um abrigo temporário, mas não um posto de comando. Uma operação dessa magnitude exigia recursos que eu não tinha, uma conexão de internet confiável, uma impressora e anonimato. Na manhã seguinte, fiz o check-out do Motel 6 e dirigi até o único lugar que oferecia os 3, a Biblioteca Pública de Westerville. Era um prédio de tijolos tranquilo e modesto, um santuário da paz suburbana. Lá dentro, o ar estava quente e cheirava a papel velho e cera para piso. Pessoas estavam espalhadas ao redor das grandes mesas de carvalho, um universitário estudando para as provas finais, uma jovem mãe lendo um livro ilustrado para seu filho pequeno, um idoso dormindo atrás de um jornal. Estavam todos ali em busca de conhecimento, tranquilidade ou fuga. Eu estava ali para me preparar para a guerra. Encontrei um terminal de computador vazio em um canto isolado, de costas para o resto da sala. Este pequeno cubículo seria minha base operacional avançada. Entrei como convidado, com o teclado de plástico barato estalando sob meus dedos. Meu objetivo para o dia era simples: transformar 2 anos de memórias vagas e dolorosas em um arsenal concreto e inegável de fatos. Nas Forças Armadas, essa fase é chamada de preparação para a missão. É o trabalho tedioso e sem glamour de reunir informações, avaliar recursos e construir uma base logística antes mesmo de pisar no campo de batalha.
Comecei com um rastro digital em papel, arquivos de e-mail, extratos bancários online, históricos de pagamento de contas de serviços públicos. Por horas, fiquei sentado ali, vasculhando metodicamente os escombros digitais da minha vida. Cada documento que eu encontrava era mais uma munição. Coloquei moedas de 25 centavos na ranhura da impressora pública, e cada moeda caiu com um tilintar metálico. A máquina ligou, cuspindo páginas que eu rapidamente recolhi e guardei em uma pasta. 25 centavos por um extrato bancário mostrando minhas transferências mensais. 50 centavos por uma corrente de e-mails confirmando o pagamento da conta de internet da família. $1 pelo recibo do encanador que consertou o triturador de lixo. Eu estava literalmente pagando, mais uma vez, para provar minha própria existência. O trabalho era exaustivo. Cada página impressa era uma nova onda de amargura. Encontrei a fatura do novo aquecedor de água do inverno passado. Lembrei-me vividamente do telefonema, a voz da minha mãe, tensa e teatral, me dizendo que a chama piloto estava apagada de novo e a água estava gelada. Eu estava em um exercício de treinamento no deserto de Mojave, mas parei o que estava fazendo, consegui um sinal de satélite e paguei a taxa de instalação emergencial de mais de $1.000 com minhas economias. Lembro-me de sentir um pequeno brilho de orgulho por ser o responsável, aquele que poderia resolver problemas do outro lado do mundo. Mas, olhando para a fatura agora, na linha do cliente havia apenas um nome, Richard Spears. Minha contribuição não havia sido apenas esquecida. Ela havia sido apagada. Meu sacrifício reivindicado por meu pai como seu. A prova mais contundente chegou no final da tarde. Lembrei-me de uma conversa sobre um vazamento no telhado da varanda. Revisei meus e-mails enviados há 1 ano e meio. Lá estava, um e-mail para o meu pai. Pai, a mamãe parece muito preocupada com aquele vazamento. Se vocês estiverem com pouco dinheiro, eu posso cobrir o custo do conserto. É só me avisar. Sua resposta foi breve: vamos nos virar. As coisas estão difíceis agora. Obrigado pela oferta. As coisas estão difíceis. Cruzei a data daquele e-mail com os extratos do cartão de crédito do meu pai, aos quais eu ainda tinha acesso de quando o ajudei a abrir sua conta online. E lá estava. No mesmo dia em que ele alegou que não tinha dinheiro para consertar o telhado, houve uma cobrança de $2.800. O vendedor era a loja profissional do golfista. Era para um novo conjunto de tacos personalizados para Ethan. Olhei para os 2 pedaços de papel lado a lado sobre a mesa da biblioteca. A mentira era tão descarada, tão insultuosa. Um telhado com vazamento que poderia causar milhares de dólares em danos causados pela água foi ignorado, enquanto o hobby do meu irmão foi financiado sem pensar 2 vezes. Minha oferta de ajuda, minha preocupação genuína, foi ignorada para manter a ficção de que eles estavam no controle, enquanto canalizavam recursos para seu filho favorito. Ao longo do dia, meu celular, programado para vibrar, vibrou incessantemente na mesa ao meu lado. Era como uma artilharia chegando, projetada para atrapalhar meu foco. Uma série de mensagens da minha mãe, cada uma delas uma aula magistral de guerra psicológica. Colin, onde você está? Estamos tão preocupados. Seu pai está muito chateado. Isso não é típico de você. E o golpe final, carregado de culpa, você está destruindo esta família sendo tão dramático. Depois vieram as ligações do meu pai. Ele nunca deixava recado. Apenas deixava tocar e tocar, uma exigência silenciosa e iminente para que eu atendesse, para que me submetesse. Eram sondas de reconhecimento do inimigo, tentativas de avaliar minha posição e minha determinação. Iniciei o silêncio de rádio. Não respondi. Não recusei as chamadas. Deixei-as tocar. Cada vibração era uma confirmação de que minha ausência estava surtindo efeito. Eu não era mais um recurso previsível. Eu era uma variável desconhecida, e isso os estava deixando nervosos. Quando a bibliotecária anunciou que a biblioteca fecharia em 15 minutos, eu já tinha uma pilha de documentos com quase 5 centímetros de espessura. Sentei-me à mesa vazia, com as luzes suaves do teto lançando um brilho acolhedor sobre o ambiente silencioso.
Comecei a organizar os papéis, movendo as mãos com a precisão de um balconista fazendo o inventário de um depósito de suprimentos. Criei folhas de rosto com letras maiúsculas em negrito. Seção 1. Auxílio moradia, contribuições para a hipoteca. Seção 2. Pagamentos de serviços públicos, luz, água, internet. Seção 3. Manutenção e reparos, encanamento, climatização, eletrodomésticos. Seção 4. Empréstimos pessoais não reembolsados, Ethan Spears. Olhei para a pilha pronta, cuidadosamente grampeada. Não sentia mais a dor da traição. Aquela emoção havia sido queimada pelo processo frio e metódico de reunir fatos. Em vez disso, senti uma estranha e fria sensação de orgulho. Este não era o diário de uma garotinha magoada. Era o livro-razão de um intendente, o oficial de logística responsável por manter uma unidade inteira operacional. Durante anos, eu havia abastecido esta família, mantido sua base e garantido seu conforto, tudo sem reconhecimento. Esta pilha de papéis era o meu relatório. Era a prova do meu serviço. Era a prestação de contas há muito esperada da dívida deles. Guardei o arquivo cuidadosamente na mochila. Meu arsenal estava montado. A munição, contabilizada. A próxima fase era redigir os termos de rendição. Saí da biblioteca quando os postes de luz começaram a lançar um brilho dourado sobre a neve recém-caída. Minha mochila pesava com o peso do meu arsenal recém-montado, mas meu corpo parecia oco, esgotado pelas horas de trabalho metódico e extenuante. O ar frio de Ohio fustigou meu rosto, um lembrete claro de que eu tinha uma pasta cheia de evidências, mas nenhum lugar para ir. Eu não comia uma refeição de verdade desde aquele jantar de Natal desastroso, e a fome torturante estava se tornando uma dor surda e persistente. Dirigi sem rumo por alguns quarteirões até que uma luz fraca e suave cortou a penumbra da noite. Era um restaurante americano tradicional, daqueles com um balcão longo de fórmica e bancos de vinil vermelho. Miller's Place, dizia o letreiro de neon, zumbindo suavemente na rua silenciosa. Parecia o tipo de lugar que existia há séculos. Estacionei, com o estômago embrulhado numa mistura de fome e ansiedade, enquanto contava os poucos dólares que me restavam. Dava para um café, talvez uma torrada. Teria que servir. Lá dentro, o ar estava carregado com os cheiros reconfortantes de café coado e bacon frito. Estava tudo quieto, a calmaria após-jantar. Uma mulher que aparentava ter pouco mais de 60 anos estava atrás do balcão, limpando-o com um pano úmido. Ela tinha olhos gentis com vincos nos cantos e um sorriso gentil e acolhedor. Só podia ser a senhora Miller. Só um? Ela perguntou, com a voz calorosa. Assenti e sentei em um banquinho no balcão. Só um café preto e uma torrada, por favor. Ela despejou o café em uma caneca grossa de cerâmica e a colocou na minha frente. Enquanto eu a envolvia com minhas mãos frias, ela pareceu estudar meu rosto por um momento, seu olhar se demorando no hematoma na minha bochecha. Percebi um brilho de preocupação em seus olhos, mas ela não disse nada. Em vez disso, apenas assentiu e se virou para a cozinha. Poucos minutos depois, ela voltou, não com torradas, mas com uma tigela fumegante de canja de galinha, com legumes e pedaços grandes de frango desfiado. Ela a colocou na minha frente. Está frio lá fora, disse ela simplesmente. Parece que você precisa de algo para se aquecer. Por conta da casa. Fiquei atordoado. Abri a boca para protestar, para dizer que não podia pagar, mas a genuína bondade em seus olhos me impediu. Minha própria mãe tinha me visto levar um tapa e depois se preocupado com uma mancha de molho na toalha de mesa. Aquele completo estranho estava me oferecendo comida, me oferecendo calor, sem fazer perguntas. Senti um nó se formando na garganta. Obrigada, consegui sussurrar, com a voz rouca. Tomei a sopa lentamente, cada colherada um pequeno ato de cura. Era uma comida simples e honesta, com um sabor mais caseiro do que qualquer coisa que eu tivesse comido em anos. A senhora Miller permaneceu por perto, enchendo meu café e se movimentando com uma eficiência silenciosa. O silêncio não era constrangedor. Era confortável. Quando terminei, ela se aproximou e se encostou no balcão.
Dia difícil? Perguntou gentilmente. Minha armadura, a disciplina rígida que eu havia imposto a mim mesma por dias, finalmente começou a rachar. Não lhe dei os detalhes, não podia. Mas me ouvi dizer, pode-se dizer que sim. Alguns problemas com a minha família. Ela apenas assentiu, com uma expressão de compreensão que ia além das palavras. Não insistiu. Em vez disso, começou a falar sobre o próprio filho. Meu filho David está no exército, servindo no Afeganistão neste momento, disse ela, com os olhos fixos em uma foto emoldurada atrás do balcão. Ele sempre diz que sente mais falta das coisas simples, uma refeição quente que ele não precisava comer de um pacote. Ela olhou para mim. Vocês, soldados, são todos tão fortes. Mas um coração ainda precisa ser mantido aquecido. As palavras dela me atingiram com mais força do que o tapa do meu irmão. Ela me via não como um problema, nem como um fardo, mas como um soldado e como alguém com um coração que precisava de cuidados. Quando fui pagar o café, ela apenas acenou com a mão. Insisti, colocando meus poucos dólares no balcão, mas ela os empurrou de volta. Escondida sob o pires da minha xícara de café estava a conta. Rabiscado em letra cursiva caprichada, havia um bilhete. Dizia, obrigado pelos seus serviços, tanto aqui em casa quanto no exterior. Li 2 vezes, as palavras se misturando às lágrimas que de repente me encheram os olhos. Tanto em casa quanto no exterior, ela sabia. De alguma forma, essa mulher gentil entendeu que eu estava travando uma guerra em 2 frentes. Senti uma onda de emoção tão forte que quase me fez dobrar os joelhos. Quando me virei para sair, com a voz embargada de gratidão, ela me interrompeu. Espere um minuto, querida, disse ela. Estou com um probleminha. Preciso de alguém para ajudar a fechar e limpar por algumas semanas. Não é muito, mas compensa. Ela fez uma pausa e acrescentou, e tem um quartinho limpo lá em cima, acima do restaurante. Não está sendo usado. Você pode ficar lá e pagar o aluguel. Sem pressão, só uma oferta. Não foi apenas uma oferta de emprego ou de quarto. Foi uma oferta de santuário, de confiança. Foi um ato de fé de um completo estranho, quando minha própria família não me demonstrou nenhuma. Lembrei-me de algo que li uma vez da autora Brené Brown: pertencer não é se encaixar. É a coragem de ficar sozinho e nos deixar ser vistos. Naquele momento, em pé naquele restaurante, me senti vista. Eu adoraria, eu disse. Obrigada. Naquela noite, em vez de um quarto de motel frio e impessoal, eu estava em um quarto pequeno e aconchegante com um leve cheiro de canela e pão assado. A cama estava coberta com uma colcha grossa feita à mão. A senhora Miller me trouxe um cobertor de lã macio e um copo de leite quente, como meu avô costumava fazer. Sentada na beira da cama, enrolada no cobertor, finalmente chorei. Não eram lágrimas de autopiedade ou raiva como as que eu havia engolido por dias. Eram lágrimas de uma gratidão avassaladora e de cortar o coração. Uma tigela de sopa e uma cama quentinha de um estranho me demonstraram mais amor do que minha própria família em 26 anos. Isso faz você perceber que, às vezes, a pessoa que realmente te salva não é a família. Se você tem uma senhora Miller na sua vida, alguém que lhe demonstrou gentileza quando você mais precisava, curta para homenageá-la. E nos comentários, adoraria saber qual é a comida que tem um sabor reconfortante para você. Para mim, sempre será canja de galinha. Percebi então que um soldado não pode vencer uma guerra sozinho. Ele precisa de uma base de retaguarda segura para se refugiar, um lugar para descansar e se reabastecer. E no lugar mais improvável, eu tinha acabado de encontrar a minha. A primeira semana na Miller's Place foi um período de trégua. Pela primeira vez na minha vida adulta, experimentei uma paz tranquila e descomplicada. Meus dias seguiam um ritmo simples e tranquilo. Eu acordava cedo, ajudava a senhora Miller com os preparativos da manhã, trabalhava na correria do almoço e depois passava as tardes no meu quartinho quentinho, continuando minhas pesquisas ou simplesmente lendo um livro emprestado da biblioteca. Não havia jogos mentais, nem planos ocultos, nem pisar em ovos. Havia apenas o suave bater de pratos,
o cheiro de café e a aceitação silenciosa e incondicional de uma mulher que não me devia nada. Eu estava começando a sentir, pela primeira vez, como seria ter um lar seguro. Mas um soldado sabe que uma semana de silêncio no campo de batalha não significa que a guerra acabou. Significa que o inimigo está se reagrupando. A primeira onda da contraofensiva veio exatamente uma semana depois de eu ter saído. Foi um telefonema da minha mãe. Eu estava limpando o balcão depois do horário de pico do almoço quando meu telefone vibrou. O nome dela apareceu na tela, e meu estômago se contraiu instantaneamente. Deixei cair na caixa postal, com as mãos agarrando a borda do balcão. Lembrei-me das palavras de Jocko Willink, um CEO aposentado da Marinha, cujos livros tínhamos que ler na escola de oficiais: disciplina é igual a liberdade. Naquele momento, a disciplina emocional era a única coisa que me manteria livre do drama deles. Um minuto depois, um novo ícone de correio de voz apareceu. Eu o ouvi no estoque, encostado em um saco de batatas. Sua voz estava carregada de lágrimas artificiais. Colin, é a mamãe. Eu só não entendo por que você está fazendo isso com a gente. Uma pausa dramática. Eu trabalhei tanto no jantar de Natal, e você simplesmente estragou tudo. Você estragou tudo. Não houve menção ao tapa, às palavras de Ethan, à cumplicidade do meu pai ou a ter sido jogada na neve. Em sua revisão da história, eu era o agressor, e meu crime foi arruinar suas férias perfeitas. Era uma tática clássica de manipulação, ignorar o problema real e focar nos sentimentos feridos do agressor. Apaguei a mensagem de voz. Os ataques continuaram por dias. Outra ligação da minha mãe, desta vez com a voz rouca de ansiedade suburbana. Colin, você precisa voltar para casa. Os vizinhos estão começando a fazer perguntas. Você está envergonhando a família inteira. Minha existência não era uma questão que lhe dizia respeito, apenas uma questão de percepção pública. Minha dor era um inconveniente para sua imagem. Então, meu pai tentou uma tática diferente. Uma tarde, recebi uma mensagem de texto no meu celular. Era uma notificação do meu aplicativo bancário. Richard Spears lhe enviou $500. Um momento depois, recebi uma mensagem dele. Sei que você está chateada, mas volte para casa para que possamos conversar. Considere isso um presente de Natal atrasado. Olhei para a tela, uma fúria fria crescendo em mim. Aquilo era muito pior do que as lágrimas falsas da minha mãe. Era um suborno, uma tentativa descarada e insultuosa de comprar meu silêncio e minha obediência por $500. Ele achou que poderia colocar um preço na minha dignidade, na humilhação que eu havia sofrido. Ele viu isso como uma transação, assim como Ethan havia chamado meu apoio financeiro de aluguel. Para eles, família não era sobre amor ou respeito. Era um negócio, e eu era apenas um ativo que havia se tornado desonesto. Deixei a notificação intacta. O dinheiro estava na minha conta, um testemunho da sua culpa e um símbolo da minha recusa em ser comprada. Meu silêncio era minha única arma, e era claramente eficaz. Eu era um buraco negro onde antes havia uma filha obediente. Minha recusa em me envolver, em discutir, até mesmo em responder, estava criando um vácuo que eles não sabiam como preencher. Suas velhas táticas não estavam funcionando, e isso os estava levando ao pânico. A prova desse pânico chegou numa manhã de terça-feira com muita neve. Um caminhão da UPS parou em frente ao restaurante, e o motorista entrou carregando uma caixa de papelão de tamanho médio. Ele leu o rótulo: pacote para Colin Spears. A senhora Miller e eu trocamos um olhar. Nunca recebi encomendas aqui. Meu coração começou a bater forte e baixo contra as costelas. Assinei, com a mão trêmula. O endereço do remetente era a casa dos meus pais, e a letra rabiscada às pressas na etiqueta era do meu pai. Estava trêmula, quase legível, a letra de um homem com pressa desesperada. Está tudo bem, querida? Perguntou a senhora Miller, com a testa franzida de preocupação. Parece que você viu um fantasma. Não tenho certeza, respondi, minha voz quase um sussurro. Eles parecem estar com medo de alguma coisa.
Levei a caixa para o meu quarto, com a mente a mil. O que poderia estar ali? Um presente sentimental para me atrair de volta? Mais cartas para me fazer sentir culpada? Sentei-me na cama e fiquei olhando para aquilo. Aquilo parecia diferente. Parecia um erro. Meu silêncio os forçara a agir. E eu tinha um pressentimento terrível de que meu pai tinha acabado de cometer um erro fatal. Com dedos trêmulos, rasguei as abas de papelão. Lá dentro, não havia nenhuma oferta de paz, nenhuma foto de família ou relíquias de família queridas. Era uma bagunça desorganizada e caótica de papéis, documentos financeiros, escrituras de imóveis, declarações de imposto de renda antigas, contratos comerciais cheios de jargões jurídicos que eu não entendia. Parecia que alguém havia esvaziado um arquivo em uma caixa, em pânico. Escondido no meio da pilha, havia um único bilhete escrito à mão em um pedaço de papelaria pessoal do meu pai. O bilhete que mudou tudo. Dizia: Colin, sua mãe e eu cometemos um erro. Ethan não sabe de nada disso. Por favor, não faça nada. Só me ligue, por favor. Li o bilhete 3 vezes. As palavras se embaralharam na minha cabeça e, aos poucos, se reorganizaram em uma imagem assustadoramente clara. Ethan não sabe nada sobre isso. Ele estava tentando proteger meu irmão. Por favor, não faça nada. Ele estava com medo do que eu poderia fazer, do que eu já pudesse ter descoberto. Ele achou que meu silêncio era uma ameaça, que eu estava construindo um caso. E, aterrorizado, ele tinha acabado de confirmar. Tirei lentamente os documentos da caixa e os espalhei sobre a minha cama. Documentos de transferência de terras com assinaturas suspeitas. Declarações de imposto de renda que pareciam mostrar uma renda muito menor do que eu sabia que meu pai ganhava. Acordos de parceria com empresas de fachada dos quais eu nunca tinha ouvido falar. Fiquei com o sangue gelando. Não se tratava mais de uma discussão familiar por dinheiro ou respeito. Não se tratava mais de um filho ser favorecido em detrimento de uma filha. Era uma conspiração. Minha família não estava apenas desfeita. Era corrupta. E meu pai, o homem que me chamou de imundo, o homem que tentou comprar meu silêncio por uma ninharia, acabará de cometer o maior erro da sua vida. Numa tentativa desesperada de proteger seu reino, ele acabará de enviar ao inimigo as plantas de toda a fortaleza. Eu não dormi. Sentei-me no chão do meu pequeno quarto, com os documentos espalhados ao meu redor como o rescaldo de uma explosão. O choque causado pelo bilhete do meu pai havia diminuído, substituído por algo mais frio, mais cortante. A tristeza persistente que eu sentia, a dor por uma família que eu desejava ter, desaparecera. Em seu lugar, havia a clareza arrepiante de um soldado olhando para um mapa do território inimigo. No treinamento básico, eles ensinam sobre a névoa da guerra, a incerteza que paira sobre o campo de batalha. Aquela caixa de papéis foi um vento forte e repentino que dissipou a névoa, revelando a posição exata do inimigo. Com uma calma metódica que assustou até a mim, comecei a juntar as peças. Eu não era mais uma filha cuidando das finanças da família. Eu era uma analista de inteligência montando um mosaico de corrupção. O padrão emergiu do caos. A empresa de consultoria financeira do meu pai, a Spears & Associates, não se limitava a aconselhar clientes. Era uma máquina de lavar. Os acordos comerciais complexos, as transferências entre empresas de fachada, eram um sistema claro de lavagem de dinheiro ilícito para certos clientes de alto valor. E Ethan, o menino de ouro do gerente de projetos, estava mexendo nas peças, com seu nome em documentos que ele claramente não entendia. Mas a parte mais repugnante de toda a conspiração foi descobrir meu próprio papel involuntário nela. A última peça do quebra-cabeça se encaixou, e o horror daquilo roubou o ar dos meus pulmões. Meus pagamentos mensais de pensão alimentícia, eu sempre imaginei que seriam destinados à hipoteca, às compras de supermercado e aos custos banais de administrar uma casa. A verdade era infinitamente mais sinistra. Meu dinheiro, conquistado por meio de disciplina e sacrifício militar, era o capital inicial. Era uma renda limpa e legítima de um funcionário federal, depositada em uma conta conjunta.
Era usado como cortina de fumaça, sacado em dinheiro para ajudar a legitimar o dinheiro sujo. Meu serviço, minha renda estável, meu histórico impecável como sargento do Exército dos Estados Unidos, tudo era um escudo. Eles não tinham apenas levado meu dinheiro. Eles tinham tomado minha honra, a essência da minha identidade, e a usaram como camuflagem para seus crimes. A traição foi tão profunda que me deixou tonto. E então eu encontrei a violação final e imperdoável. Era um pedido de empréstimo para uma pequena empresa, protocolado 2 anos antes. A empresa era uma empresa de fachada da qual eu nunca tinha ouvido falar. O valor era de $50.000. E na seção do requerente, com a letra caprichada do meu pai, estava o meu nome, minha data de nascimento e meu número do seguro social. Ele havia roubado minha identidade, falsificando minha assinatura para me tornar cúmplice involuntário de sua fraude. Eu era um fantasma em sua máquina, um nome em um papel que poderia me vincular a um crime federal. A raiva que se seguiu foi intensa e silenciosa, dissipando todas as dúvidas. Não se tratava mais de uma disputa familiar. Era uma traição ao meu país e ao meu código. Nesse momento, meu telefone começou a vibrar. E não parou mais. Era uma saraivada implacável e desesperada, um ataque de artilharia em cheio de um comandante aterrorizado. Observei a tela, tomado por uma curiosidade mórbida. Uma ligação, 5:20. No espaço de 1 hora, 43 chamadas perdidas do meu pai. Ele finalmente deixou uma mensagem de voz. Apertei o play e coloquei o telefone no viva voz, ouvindo sua voz preencher o silêncio da sala. Não era a voz de um pai zangado. Era a súplica fina e trêmula de um criminoso encurralado. Colin. Colin, por favor, atenda o telefone, gaguejou ele, com a respiração entrecortada. Você não entende o que está fazendo. Você vai destruir tudo. Tudo o que construímos. Sua mãe. Meu Deus, Colin, ela não vai sobreviver a isso. Por favor, me ligue. Ouvi a mensagem 2 vezes. Ele não estava arrependido do que fez. Ele estava arrependido de ter sido pego. Ele estava usando minha mãe como escudo humano, outra tática clássica. Apaguei a mensagem e bloqueei o número dele. O tempo de comunicação havia acabado. Na manhã seguinte, fiquei em frente ao pequeno espelho do banheiro. O hematoma na minha bochecha havia desaparecido, transformando-se numa sombra amarela quase invisível. Mas eu não estava olhando para o hematoma. Eu estava olhando para a mulher no reflexo. Seus olhos estavam diferentes. A mágoa havia desaparecido. A confusão havia desaparecido. Estavam claros, firmes e focados. Não havia mais lágrimas para chorar. Havia apenas a missão. Lembrei-me da voz de Ethan, cheia de raiva arrogante, rosnando: saia da minha casa. Olhei para o meu próprio reflexo e sussurrei as palavras que se formaram na minha alma a noite toda. Aquela nunca foi a minha casa. Era uma base de operações avançada do inimigo. Um sorriso frio surgiu em meus lábios pela primeira vez no que pareceu uma eternidade. E hoje, a contraofensiva começa. Eu estava lutando pela aprovação deles, pelo reconhecimento deles, por um pingo de amor. Estava farta. O que você faz quando as pessoas que você jurou amar te traem da maneira mais profunda que se possa imaginar? Você muda os termos do noivado. Chega um momento em que o silêncio não é mais uma opção, em que você precisa se levantar e lutar, não por vingança, mas por justiça. Se você já chegou a esse ponto de ruptura, curta cada pessoa que encontrou sua voz. E se você estiver comigo nesta missão, comente com uma única palavra: justiça. Minha luta não era mais para ser vista como filha. Era para agir como uma soldado. E o dever de um soldado é expor o inimigo, não importa quem seja. O voto que fiz diante do espelho não foi emocional. Foi operacional. Com o inimigo identificado e sua conspiração decifrada, a missão passou da coleta de informações para o engajamento estratégico. Sun Tzu, uma arte da guerra, ensina que você deve conhecer seu inimigo e conhecer a si mesmo para vencer.
Eu os conhecia agora, até a medula. Suas fraquezas eram a ganância e o medo desesperado de exposição pública. E eu me conhecia. Eu era sargento do Exército dos Estados Unidos. Fui treinado em disciplina, estratégia e na execução inabalável de um plano. A emoção era um problema. A ação era o objetivo. Meu primeiro passo foi garantir um recurso tático. Eu sabia que não conseguiria navegar sozinho pelo campo minado da lei. Vasculhando minha memória, lembrei-me de um nome: Arthur Vance. Ele era pai de um cara da minha unidade, um advogado tributário durão de Cleveland com fama de ser um valentão. Encontrei o número do escritório dele online e liguei da sala de apoio do restaurante, depois que a senhora Miller me cedeu o espaço com um aceno tranquilo e confiante. Quando a secretária dele me passou a ligação, não me apresentei como uma jovem perturbada. Eu era uma soldado relatando uma situação. Senhor Vance, meu nome é Sargento Colin Spears, comecei, com a voz firme e formal. Estou de licença no momento. Tenho provas documentadas de fraude financeira significativa, incluindo lavagem de dinheiro e roubo de identidade. Preciso de uma consulta sobre o procedimento adequado para denunciar isso à Receita Federal. Houve uma pausa do outro lado da linha. Eu quase conseguia ouvi-lo mudando de uma mentalidade civil para algo mais focado. Minha abordagem profissional e objetiva havia se destacado entre o ruído habitual. Sargento, disse ele, com a voz rouca e grave, conte-me tudo. Eu contei. Expus os fatos de forma concisa, sem emoção, como faria em um briefing. Ele ouviu sem interromper, fazendo apenas perguntas incisivas e esclarecedoras. Ao final da ligação, eu já tinha minha estrutura jurídica. Meu próximo passo foi reunir as informações. De volta ao meu quarto, passei a tarde no meu laptop, organizando as evidências em 2 dossiês digitais distintos. O primeiro, rotulei de pacote alfa. Ele continha todas as transações financeiras, todos os e-mails, todos os recibos, comprovando minhas contribuições para a família. Era a história do meu sacrifício, quantificada e inegável. O segundo dossiê, mais volátil, era o pacote Bravo. Ele continha o conteúdo do pacote enviado em pânico pelo meu pai, as declarações de imposto de renda fraudulentas, os documentos de transferência duvidosos, o empréstimo comercial falsificado em meu nome. Esta não era uma história de sacrifício. Era um portfólio de crimes federais. Com os pacotes prontos, redigi a declaração de guerra. Era um e-mail curto e frio, endereçado a Richard, Carol e Ethan Spears. Usei um serviço de e-mail seguro e criptografado que aprendi em um treinamento de segurança cibernética, o que tornaria a origem difícil de rastrear imediatamente. O assunto era clínico, relatório preliminar, resposta necessária em 24 horas. O corpo do e-mail não era um apelo. Não era um pedido. Era uma lista de exigências, um conjunto de termos para rendição incondicional. Escrevi: esta comunicação serve como uma notificação formal. O arquivo anexo, pacote alfa, contém um resumo detalhado das minhas contribuições financeiras para a família Spears nos últimos 2 anos. À luz dos eventos e descobertas recentes, as seguintes ações são necessárias. Primeiro, um pedido formal de desculpas por escrito de Ethan Spears pela agressão física cometida na véspera de Natal, a ser entregue ao meu advogado. Segundo, o reembolso integral de todos os fundos detalhados no pacote alfa, calculado com uma taxa de juros padrão, a ser transferida em até 48 horas. Terceiro, uma explicação completa e transparente por escrito sobre as atividades financeiras documentadas em um arquivo secundário, atualmente mantido em reserva. O prazo para o seu cumprimento integral é às 17 horas de amanhã. Anexei o pacote alfa. O pacote Bravo, meu trunfo na manga, permaneceu sem ser mencionado, mas fortemente implícito. Eles não saberiam exatamente o que eu tinha, apenas que eu tinha algo condenatório. Que suas consciências culpadas preenchessem as lacunas. Apertei em enviar. O primeiro tiro foi disparado. Mas um bom soldado sempre tem um plano de contingência. O passo final da minha estratégia era o mais implacável, uma medida de segurança para garantir que não houvesse escapatória.
Escrevi um segundo e-mail. Os destinatários eram Arthur Vance, de Cleveland, e o endereço de e-mail de entrada pública da Divisão de Investigação Criminal do IRS. A mensagem era breve: a quem possa interessar, segue em anexo provas de suspeitas de crimes financeiros para sua análise. Atenciosamente, um cidadão preocupado. Anexei o pacote Bravo, o arquivo completo e sem edições de toda a sua atividade criminosa. Em seguida, usei uma ferramenta de agendamento, configurando o e-mail para ser enviado automaticamente em exatamente 48 horas. Era o meu interruptor de segurança, minha arma nuclear tática. Eles tinham um prazo de 2 dias para atender às minhas exigências. Se atendessem, eu poderia considerar cancelar o e-mail agendado. Se eles se recusassem, hesitassem ou tentassem me ameaçar, o sistema lançaria o ataque por mim. O estupim estava aceso. Cliquei em agendar envio. Uma calma profunda e fria tomou conta de mim. Eu tinha feito tudo o que podia. Analisei as informações, assegurei meus ativos, emiti meus termos e estabeleci as consequências. O poder não estava mais nas mãos deles. Não estava nos punhos do Ethan, nem nas lágrimas manipuladoras da minha mãe, nem na teia de mentiras do meu pai. Estava em um servidor a quilômetros de distância, contando segundos. A batalha agora era deles. Tudo o que eu precisava fazer era esperar pela resposta do inimigo. Não precisei esperar muito. Menos de 1 hora após o envio do meu e-mail, o inimigo lançou seu previsível e desesperado contra-ataque. Começou com um som que não era uma batida. Era uma pancada frenética e percussiva na porta da frente do restaurante, alta o suficiente para fazer o vidro tremer. A senhora Miller, que estava fechando a caixa registradora, olhou para mim com olhos arregalados e preocupados. Assenti com a cabeça lenta e firmemente. Eu cuido disso. Eu já havia previsto essa incursão. Estava preparada. Caminhei pelo curto corredor da cozinha e destranquei a porta. Ethan estava parado na soleira da porta, seu rosto uma máscara de fúria, flocos de neve derretendo em seu cabelo. Ele olhou para o restaurante vazio e aquecido, como se tivesse o direito de invadi-lo. Precisamos conversar, rosnou, tentando me empurrar. Não me mexi. Mantive-me firme, meu corpo calmo, minha presença como uma parede sólida. Não, respondi, com a voz baixa, mas firme. Você precisa ouvir. A mudança de poder foi imediata e absoluta. Ele parou, momentaneamente confuso com a minha falta de medo. Dei um passo para trás e gesticulei para que ele entrasse, não para o aconchego de uma casa de família, mas para um ambiente neutro e estéril. Meu território agora. Ele caminhou até o meio da sala de jantar vazia, parecendo completamente deslocado entre as cabines de vinil vermelho. A senhora Miller permaneceu atrás do balcão, uma sentinela silenciosa e constante. Ela não disse uma palavra, mas sua presença era uma fortaleza às minhas costas. Ethan começou seu ataque usando sua arma mais antiga e familiar, a intimidação. Que diabos você pensa que está fazendo? Ele cuspiu, sua voz ecoando no silêncio. Você não está só com raiva, você está louco. Você vai destruir esta família. Fiquei ali parada, com as mãos frouxamente cruzadas atrás das costas, e encarei seu olhar. Meu silêncio era um escudo. Sua raiva não conseguia penetrar. Isso o enervava. Sua estratégia mudou. Ele tentou suborno. Olha, disse ele, forçando um tom apaziguador que soava grotesco. Ok, me desculpe. Eu estava bravo no Natal. Eu fui longe demais. Ele deu um passo à frente. Quanto você quer? Diga um preço. Quanto dinheiro será necessário para acabar com tudo isso? Eu nem pisquei. Ele ainda achava que era por dinheiro. Ele ainda achava que podia comprar meu silêncio, comprar minha dignidade de volta. Meu silêncio contínuo fez seu desespero crescer, e ele recorreu à sua arma final e mais confiável, o desprezo. Seu rosto se contorceu em uma expressão de escárnio. Sabe de uma coisa? Não importa. Você não é nada sem nós. Você entende, não é?
Você sai e brinca de soldado, mas sempre volta rastejando porque não tem nada. Você não é nada sem esta família. E foi isso. Esse foi o insulto final. A mentira fundamental sobre a qual construíram a minha vida. Ele tinha acabado de confirmar toda a premissa da minha missão. Dei-lhe um sorriso pequeno e frio. Tirei lentamente o celular do bolso. Ele observou, confuso, meu polegar se mover pela tela. Sustentei o olhar dele, um predador que havia parado de brincar com a comida. Você acabou de dizer a senha errada, eu disse, minha voz quase um sussurro. Suas sobrancelhas franziram em confusão. Do que você está falando? Diante dos seus olhos, abri o e-mail agendado, aquele que continha o pacote Bravo, aquele endereçado à Receita Federal, e com um movimento lento e deliberado, apertei o botão que dizia, enviar agora. Ele se encolheu como se tivesse ouvido um tiro. O que foi isso? O que você acabou de fazer? Gaguejou, com um tom de pânico genuíno transparecendo em sua voz. Isso, eu disse, guardando o celular de volta no bolso, com a voz fria e clara como gelo, era o pacote Bravo. Uma cópia digital completa da contabilidade criativa do meu pai, incluindo o empréstimo que ele fez em meu nome. Acabou de ser entregue à Receita Federal. Dei um pequeno passo à frente. Missão cumprida. A transformação do seu rosto foi a coisa mais gratificante que já presenciei. Foi uma cascata rápida e violenta de emoções. A fúria arrogante se dissolveu primeiro, substituída por uma descrença de queixo caído. A descrença deu lugar a uma compreensão crescente e nauseante. A cor desapareceu de seu rosto, deixando para trás uma palidez pastosa e acinzentada. Seus olhos, que ardiam de raiva momentos antes, agora estavam arregalados de puro terror primitivo. Foi naquele momento que sua programação, toda a sua vida de privilégios, assumiu o controle. Quando ameaçado, ele reagiu com força. Soltou um rugido inarticulado e investiu contra mim, estendendo as mãos para mim. Foi uma lentidão quase ridícula. Todos os meus anos de treinamento, de exercícios de combate corpo a corpo, assumiram o controle. Não bloqueei. Não revidei. Simplesmente desloquei meu peso, dei um passo preciso para a esquerda e deixei que seu impulso levasse além de mim. Seu avanço encontrou o vazio. Ele tropeçou, agitando os braços, e se chocou contra uma mesa vazia com um estrondo alto de metal e fórmica. Ele caiu com força, esparramando-se no chão de linóleo xadrez. Minha disciplina, minha calma, neutralizaram completamente sua força bruta. Ele se apoiou nas mãos e nos joelhos, respirando com dificuldade e em pânico. Ele olhou para mim do chão e, pela primeira vez na minha vida, eu o vi não como um irmão, nem como um algoz, mas exatamente como ele era, um garoto fraco e aterrorizado. Porque, ele sussurrou, a única palavra um som patético e quebrado. Fiquei de pé diante dele, não com raiva, nem com pena, mas com a determinação imparcial de um soldado cuja batalha foi vencida. Lembrei-me do meu juramento de proteger contra todos os inimigos, estrangeiros e domésticos. Às vezes, o inimigo está na sua própria casa. Porque um soldado nunca negocia com o inimigo, eu disse. Ele só aceita uma rendição incondicional. Então, virei-lhe as costas e fui embora. O som de sua respiração ofegante foi abafado pelo silêncio profundo e vitorioso da sala. Depois que Ethan saiu apressado do restaurante, um silêncio profundo se instalou, quebrado apenas pelo zumbido da geladeira. A adrenalina que corria pelas minhas veias se esvaiu, deixando para trás uma exaustão profunda e exaustiva. A senhora Miller saiu silenciosamente de trás do balcão, com um pano de prato nas mãos. Ela não perguntou o que tinha acontecido. Apenas colocou a mão gentilmente no meu braço. Vamos, querida, disse ela suavemente. Vamos subir. Você parece que passou por uma guerra. Ela estava certa. A batalha havia terminado. Agora vinha a avaliação dos danos. As notícias sobre as consequências chegaram em fragmentos ao longo dos dias seguintes, entregues no tom calmo e profissional do meu advogado, Arthur Vance. Ele falou em termos de consequências legais, não de drama familiar.
A Receita Federal, ele me informou, havia aberto oficialmente uma investigação criminal contra Spears and Associates. As contas bancárias pessoais e comerciais do meu pai foram congeladas. Ethan foi demitido do cargo de gerente de projetos pelos sócios da empresa, que lutavam para se distanciar da iminente tempestade jurídica. A casa, nosso castelo suburbano perfeito em Westerville, estava enfrentando uma penhora de bens, pois havia sido comprada e mantida com fundos lavados. O Império Spears, construído sobre uma base de mentiras, estava desmoronando sob o peso da verdade, exatamente como eu havia planejado. Mas, à medida que o Sr. Vance me transmitia cada notícia, eu não sentia a emoção triunfante da vitória que esperava. Não havia alegria, nem uma onda satisfatória de vingança. Havia apenas um vazio pesado e profundo na boca do meu estômago. O objetivo havia sido alcançado. Missão cumprida. Mas parecia menos um desfile de vitória e mais uma inspeção de um campo de batalha após o fim da luta. Uma semana depois do confronto, meu pai ligou. Era de um número que eu não reconheci. Quase não atendi, mas um impulso final e persistente me fez apertar o botão. A voz do outro lado da linha estava quase irreconhecível. O tom autoritário e confiante de Richard Spears desaparecera, substituído pela voz rouca e derrotada de um velho. Você levou tudo, disse ele. Não havia raiva, nem súplica, apenas uma declaração direta de um fato. Pela primeira vez, decidi me envolver. Minha voz estava tão calma e serena quanto a dele, embargada. Eu não peguei nada, respondi, as palavras saindo com facilidade e sinceridade. Eu simplesmente devolvi o que nunca foi seu, para começo de conversa. Seu erro foi confundir meu silêncio com cumplicidade. Esse foi um erro tático seu, não meu. Pude ouvi-lo respirar fundo, talvez para discutir, talvez para implorar. Não esperei para descobrir. Encerrei a ligação. Não havia mais nada a dizer. Naquela noite, depois do meu turno, sentei-me no meu pequeno e silencioso quarto acima do restaurante. O aroma de canela ainda pairava no ar. Tirei minha carteira de couro surrada da bolsa e tirei as poucas fotos dobradas e amassadas que sempre carregava comigo. Uma era do meu avô em seu uniforme azul da marinha. A outra era de mim, aos 10 anos, com um sorriso banguela, meu braço em volta do Ethan adolescente na feira estadual de Ohio. Estávamos segurando um bicho de pelúcia gigante que ele havia ganhado para mim. O sorriso dele naquela foto era genuíno. Por uma breve tarde ensolarada, ele foi meu irmão mais velho. Fiquei olhando para a foto por um longo tempo. Não estava mais com raiva. Tudo que senti era uma tristeza profunda pelas duas crianças naquela foto, pela família que poderia ter sido, mas nunca foi. Não o rasguei. Rasgá-lo seria um ato de paixão, e a paixão se foi. Em vez disso, abri uma velha caixa de madeira onde guardava minhas medalhas de serviço e a bússola do meu avô. Coloquei cuidadosamente a foto minha e do Ethan lá dentro, ao lado da foto do meu avô. Eu estava arquivando o passado, não o apagando, mas colocando onde ele pertencia, em um recipiente fechado. Enquanto eu fechava a tampa, meu celular vibrou no criado mudo. Uma mensagem de texto da minha mãe. Era a última e previsível salva de um inimigo derrotado. Não era um pedido de desculpas. Era uma última tentativa de ferir, uma última tentativa desesperada de transferir a culpa. Dizia: espero que você esteja feliz agora que destruiu tudo. Li as palavras e, pela primeira vez, não senti raiva, nem tristeza, mas uma pena distante e clínica por ela. Ela ainda estava no escuro, ainda protegendo a mentira. Respondi com uma única e curta resposta, um relatório final para encerrar a operação: eu não destruí. Só acendi as luzes. Enviei a mensagem e então comecei o protocolo final. No Exército, você aprende sobre o estabelecimento de uma zona desmilitarizada, uma DMZ. É uma área de proteção onde as hostilidades são proibidas, um espaço projetado não para resolver um conflito, mas simplesmente para encerrá-lo. Era hora de criar minha própria DMZ. Abri meus contatos. Encontrei o nome do meu pai, segurei o dedo na tela e selecionei bloquear esta pessoa.
Então fiz o mesmo pela minha mãe e, finalmente, pelo Ethan. Não foi um ato de raiva. Foi uma decisão consciente e estratégica, tomada com a mente clara. Foi uma manobra logística para garantir a minha própria paz. Depois que eles foram bloqueados, dei um passo além. Apaguei completamente os contatos deles. Os nomes deles desapareceram do meu celular. Um soldado sabe quando recuar de um campo de batalha invencível para preservar sua própria força. Eu estava declarando oficialmente um cessar-fogo, não por eles, mas por mim. A guerra finalmente acabou. Eu havia sobrevivido. Um ano depois, a cena é Miller's Place em uma fresca noite de outono. O ar lá fora traz o cheiro de folhas queimadas, mas lá dentro, tudo é calor e o aroma familiar e reconfortante de café e cebola grelhada. Estou atrás do balcão, limpando-o, com um ritmo familiar nos meus movimentos. A correria do jantar de sexta-feira acabou de acabar. Alguns clientes habituais permanecem em suas mesas, terminando suas tortas, e eu troco sorrisos fáceis com eles. Eles agora me conhecem. Não sou a garota assombrada que saiu cambaleando da neve. Sou Colin, o gerente do restaurante. Não uso mais uniforme, nem o uniforme verde militar que eu usava com tanto orgulho e dor. Hoje à noite, estou apenas com um avental simples sobre uma camisa de flanela e jeans, mas ainda estou de pé. A postura militar está arraigada em mim, mas não é mais uma postura defensiva. É uma confiança silenciosa que não vem de patente ou treinamento, mas de um profundo e firme senso de identidade. Enquanto encho saleiros, a correspondência do dia me chama a atenção. Dentro dele, há um envelope grosso, de aparência oficial, do escritório de advocacia de Arthur Vance. Meu coração não bate mais tão forte de ansiedade como antes. Levo-o para a sala dos fundos, sento-me à pequena mesa e abro. Dentro, há uma declaração final sobre o processo judicial contra Richard Spears e um cheque administrativo. Um tribunal decidiu que uma parte dos bens recuperados dos crimes do meu pai, especificamente os fundos diretamente vinculados ao meu roubo de identidade, seriam concedidos a mim como restituição. Olho para o valor no cheque. É uma quantia substancial. Um ano atrás, esse dinheiro representaria a soma da minha dor, um preço amargo pela minha honra roubada. Agora, parece diferente. Não é dinheiro sujo. É uma ferramenta. É uma oportunidade. Já sei exatamente o que vou fazer com ele. Pego um pedaço de papel timbrado da lanchonete e começo a escrever uma carta para o Sr. Vance. Instruo a usar todos os fundos para criar uma nova bolsa de estudos, o fundo do legado do sargento Daniel Spears, em homenagem ao meu avô. Seria um pequeno fundo destinado a ajudar os filhos de veteranos deficientes de Ohio a pagarem a faculdade ou a escola profissionalizante. Um sorriso lento se abre no meu rosto enquanto escrevo. O legado da família Spears, tal como meu pai o construiu, era de mentiras e ganância. Este seria o meu legado. Eu pegaria a arma que eles haviam forjado contra mim e a transformaria em um arado, plantando sementes de esperança para outras famílias, outros soldados. O nome deles era um monumento à mentira. O nome do meu avô se tornaria um monumento ao serviço. Como se fosse um sinal, meu telefone toca com uma chamada do Face Time. A tela se ilumina com um rosto sorridente, bronzeado e cansado, tendo como pano de fundo a areia do deserto. É David, filho da Sra. Miller, ligando de sua base no exterior. Oi, Colin, ele diz, com a voz ligeiramente embargada. Só queria saber como está. Como está minha mãe? Ela é ótima, David. Atualmente tentando aperfeiçoar uma nova receita de torta de maçã. Você vai ter que decidir quando chegar em casa, digo, rindo. Estou contando com isso. Ei, ela me contou o que você fez com o novo sistema de pedidos online. Disse que os negócios aumentaram 20%. Ele balança a cabeça em admiração. Ela te chama de anjo da guarda, sabia? Sinto um calor percorrer meu peito que não tem nada a ver com o aquecimento do restaurante. Não, respondo, as palavras soando fáceis e verdadeiras. Somos uma equipe.
Conversamos por mais alguns minutos, uma conversa fácil, cheia de respeito mútuo, o entendimento silencioso que existe entre duas pessoas que vestem ou vestiram o uniforme. Ele me diz para ficar em segurança. Eu digo a mesma coisa. É uma troca simples, mas é tudo o que eu sempre quis de um irmão: camaradagem, respeito, um senso de dever compartilhado. Após a ligação, ajuda a Sra. Miller a terminar de fechar a loja. Trancamos a porta da frente, mudamos o letreiro de neon para fechado e voltamos para a cozinha aconchegante e espaçosa que se tornou o coração do meu mundo. Os restos do serviço de jantar estão todos limpos. No centro da grande mesa de aço, há 2 lugares à mesa, 2 tigelas fumegantes de canja de galinha. Sentamo-nos, nós dois, no silêncio confortável de um longo fim de dia. Não precisamos conversar muito. Apenas comemos. A sopa está exatamente como eu me lembrava daquela primeira noite, quente, saborosa e repleta de uma bondade simples e honesta. É o sabor do santuário. Olho para aquela mulher do outro lado da mesa, com seus olhos gentis e enrugados, que me deu um emprego, um lar e um lugar para pertencer quando eu não tinha nenhum. A Sra. Miller costuma citar um trecho da Bíblia: "Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou." Ela dizia: eu costumava pensar em paz como a ausência de conflito. Agora eu entendo. Não é uma ausência. É uma presença. É a sensação de segurança, de propósito, de ser valorizado. É o calor tranquilo desta cozinha numa sexta-feira à noite. Não sou mais o sargento Colin Spears de licença de uma zona de guerra. Não sou mais o fantasma na máquina da minha família. Sou apenas Colin. E pela primeira vez em toda a minha vida, estou de verdade, finalmente, em casa. Fui dispensado com honra da guerra mais longa que já lutei e acolhido em uma vida que eu mesmo construí, uma vida de paz. Minha guerra finalmente acabou. E a maior vitória não foi a vingança. Foi a paz que encontrei depois. Minha jornada me ensinou que a verdadeira família nem sempre é aquela em que você nasce, mas aquela que você tem a coragem de construir para si mesmo, um pequeno ato de gentileza de cada vez. Se essa história tocou você de alguma forma e se você acredita no poder de criar seu próprio amanhecer, considere curtir este vídeo e se inscrever. Cada história como está compartilhada é um raio de esperança para alguém que luta sua própria guerra silenciosa. Obrigada por ouvir.